Olha só, e se a gente pudesse, colocar um personagem de videogame no banco dos réus? Mas calma, não num tribunal qualquer. E se as leis desse julgamento viessem de um poema de 700 anos sobre o inferno? Parece loucura, né? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Conduzir uma investigação teológica sobre um dos personagens mais complexos e fascinantes de Assassin's Creed. Essa é a grande questão, né? Onde no inferno uma figura como essa se encaixaria? Para responder, a gente vai ter que cruzar esses dois mundos, o dos games e o da literatura clássica. Nosso objetivo? Decidir o destino eterno dessa figura, que é ao mesmo tempo heróica e, bom, profundamente trágica. Então, se prepara, porque o julgamento vai ser divino. E aqui está o nosso réu, Achilles Davenport, mentor da Irmandade Colonial dos Assassinos. Pensa num cara que é um líder, um mentor, um estrategista simplesmente brilhante. Mas, e sempre tem um mas, ele também é o homem por trás de decisões que levaram a uma catástrofe de proporções assim épicas. E se ele é o réu, qual é a lei? Bom, o nosso Código Penal é nada mais, nada menos que o inferno de Dante Alighieri. E esquece aquela ideia de um lugar caótico. O inferno de Dante é super organizado. São 9 círculos, uma justiça poética e, acima de tudo, absoluta. E aqui está o pulo do gato. Para Dante, não importa só o que a pessoa fez. O que pesa mesmo é a intenção por trás do ato. É isso que define tudo. Beleza, então vamos ao que interessa. Vamos mergulhar na principal prova da acusação. Um evento que não só marcou a vida do Aquiles para sempre, mas que literalmente destruiu uma das cidades mais importantes do mundo naquela época. E o crime todo, no fundo, se resume a uma coisa bem simples: uma ordem. Uma única ordem que o Aquiles deu para o seu subordinado, o Shay Cormac. A missão era ir a um templo antigo debaixo de Lisboa. Parecia só mais um dia de trabalho, sabe? Só que as consequências foram, bom, sísmicas, para usar a palavra certa. E aí, o resultado. A missão não trouxe artefato nenhum. Na verdade, ela acionou um gatilho. O terremoto que veio depois foi tão devastador que praticamente apagou Lisboa do mapa. E o custo humano, olha esse número, 50.000 mortos. É gente demais. E é aqui que qualquer argumento de foi um acidente, ele não tinha como saber, simplesmente desmorona. Por quê? Porque o desastre de Lisboa não foi um caso isolado, não foi um raio em céu azul. Apenas 4 anos antes, aconteceu uma coisa muito, mas muito parecida no Haiti. E adivinha? Também foi durante uma missão dos assassinos. O Aquiles sabia do risco, ele tinha o precedente, e mesmo assim, ele deu a ordem. E olha, a promotoria não para por aí não, porque não foi só Lisboa. Existe um padrão de comportamento bem preocupante durante a liderança dele. A Irmandade, que em tese lutava contra a opressão, começou a agir como os próprios tiranos que eles combatiam. Usando gás velimoso, extorquindo gente, a bússola moral do grupo estava completamente descalibrada. Ok, com todas as provas na mesa, a gente chega na pergunta central. Qual foi exatamente o pecado do Aquiles? Para a gente achar o CEP dele no inferno de Dante, a gente precisa primeiro dissecar a falha dele. Então vamos fazer isso por eliminação, tipo detetives da alma, sabe? No mundo de Dante, tem uma hierarquia de pecados. E olha que interessante, a fraude é considerada muito, mas muito pior que a violência. Por quê? Pensa assim, a violência é a força bruta, a fúria de um leão. É algo animal. Já a fraude é o mau uso daquilo que nos faz humanos. A nossa inteligência é a malícia do leopardo. O Aquiles não quis esmagar Lisboa com as mãos. A cidade foi vítima da arrogância intelectual dele, da obsessão dele. Beleza, então já definimos. O pecado dele tá na categoria fraude. Mas que tipo de fraude? Será que ele é um traidor, daqueles que merecem o último círculo do inferno congelado ao lado de Judas e Brutus? A resposta é não. E esse ponto é fundamental. O Aquiles nunca traiu a causa dos assassinos. Muito pelo contrário. Ele acreditava tanto, mas tanto nela, que foi essa obsessão, esse orgulho que levou tudo à ruína. Ele não foi um traidor. Ele foi um péssimo conselheiro, um guia que levou todo mundo para o abismo. E é aí que, depois de eliminar todas as outras opções, a última peça do quebra-cabeça se encaixa. O tribunal finalmente encontrou o lugar exato, o destino final para a alma de Aquiles Davenport, nas profundezas do inferno. O veredito, então, é culpado. O pecado específico, conselho fraudulento.
E a sentença é o 8º círculo do inferno na 8ª vala. Lá ele vai se juntar a uma galera bem seleta, um grupo de grandes mentes que usaram seu brilhantismo para aconselhar os outros a irem direto para o desastre. Mas quem são esses conselheiros fraudulentos? Olha, não é gente que só deu um conselho ruim na vida, não. A gente está falando de líderes influentes, generais, figuras de poder, pessoas que tinham o dom da retórica, que sabiam convencer. E eles usaram esse dom para mascarar os próprios objetivos, a própria obsessão, como se fosse uma causa nobre. E no processo levaram todos os seus seguidores junto para a ruína. E a prova final, sabe, o prego no caixão do argumento, é o paralelo com o morador mais famoso dessa vala, o próprio Ulisses, da mitologia grega. A comparação chega a ser assustadora. Pensa bem, os dois eram líderes obcecados por um conhecimento que não deveriam buscar. Os dois usaram sua autoridade para convencer sua tripulação a seguir numa jornada que era basicamente suicida. E os dois mascararam essa busca egoísta com um papo de virtude e conhecimento. São dois capitães de épocas totalmente diferentes, mas condenados pelo mesmíssimo pecado. Certo. Veredito dado, endereço definido. Só falta uma coisa: a punição. E como já falamos, no inferno de Dante, o castigo nunca é aleatório. Ele é um reflexo perfeito do crime. O nome desse conceito é contrapasso. É a lei da justiça divina, onde a punição eterna é um espelho simbólico, ou até o contrário, do pecado que a pessoa cometeu. É uma justiça poética e assustadoramente pessoal. E o contrapasso criado por Aquiles é uma verdadeira obra de arte da crueldade poética. Primeiro, a alma dele fica presa dentro de uma chama que treme sem parar. Aquela voz de comando que ele usou para dar ordens desastrosas, silenciada para sempre. Segundo, essa chama está presa numa rocha que também não para de tremer, forçando ele a sentir o terremoto de Lisboa pela eternidade. Terceiro, ele é obrigado a assistir, num loop infinito, a projeção da cidade sendo destruída, sem poder desviar o olhar. E por último, ao contrário de outros pecadores, ele queima sozinho, um reflexo perfeito da solidão amarga que ele mesmo escolheu no fim da vida. Mas espera aí, a defesa levanta uma objeção, e é uma boa objeção. Quem jogou sabe que o Aquiles tem um arco de redenção. Ele se torna um mentor do Connor, o herói de Assassin's Creed 3. Ele morre em paz, como um velho sábio. Isso não deveria contar para alguma coisa? Não anula a pena? Bom, segundo a lógica de Dante, a resposta é um sonoro não. E a gente pode listar 3 motivos bem claros para isso. Primeiro, o tipo de arrependimento. A tristeza dele era pelo seu próprio fracasso, pela perda de poder, não pelas 50.000 vidas que se foram. Segundo, a balança da justiça divina é implacável. Treinar um herói é ótimo, mas não zera uma conta com 50.000 mortos. E terceiro, e talvez o mais importante, a essência dele não mudou. Mesmo já velho, ele continuou a manipular o Connor, a esconder informações. O pecado central, o do conselheiro fraudulento, ainda estava lá. E com isso, o destino eterno dele está selado. A nossa análise termina com essa imagem, que é bem poderosa, né? Aquiles tremendo para sempre, preso no eco fantasma do terremoto que ele causou, tentando articular um pedido de desculpas que Lisboa e o universo nunca vão poder ouvir. No fim das contas, essa viagem toda pelo inferno de Dante para julgar um personagem de videogame nos mostra uma coisa muito maior. A história do Aquiles não é só sobre certo e errado, pecado e castigo. É um alerta atemporal. Um alerta de como uma mente brilhante, a liderança, a certeza absoluta, quando não vem com uma boa dose de humildade e prudência, podem causar mais destruição do que qualquer ato de violência. Porque a verdadeira tragédia, no fim, não é a da nação. É o mau uso de um potencial gigantesco.